Na minha casa, eu lavando roupa, lavei roupa o dia todo, quando foi a tardezinha, às 4h30 da tarde, a última peça de roupa que eu fui colocar no varal. A minha mão adormeceu e eu senti um peso na mão. E eu corri para dentro de casa, que eu pensei que eu ia desmaiar. Corri para o sofá, deitei no sofá. Quando eu fui me virando no sofá, eu vi o meu espírito saiu da carne. O meu espírito saiu da carne e ficou em pé no sofá, olhando para mim, olhando para mim, deitada no sofá. E eu virei duas, eu em pé e olhando para mim, deitada no sofá. E aí, de repente, eu olhei para fora, na sala de fora, e eu vi duas cadeiras. E o meu espírito dirigiu até a cadeira que estava lá fora. E o meu espírito sentou numa cadeira e veio o anjo e sentou na outra. E eu perguntei para o anjo, e o anjo tinha um cabelo muito longo. E na frente o cabelo estava longo, não dava de eu ver o rosto dele. Mas quando ele sentou na cadeira, ele pegou a mão e jogou o cabelo para trás. E eu olhei dentro do rosto, dentro do olho dele, e vi que o rosto dele estava muito desafigurado. E com os olhos como que tinha chorado muito. E muito magro, desafigurado. Aí eu perguntei para o anjo assim, por que você parece que está por que você está tão desnutrido, você está com os olhos que tem chorado muito, você está tão abatido? Ele falou assim, eu vim aqui para você falar para a minha igreja. Você falar para a minha igreja que conserte, que paga o que deve. Porque quando um dos meus ungidos faz uma dívida, que Satanás e vai o anjo do Senhor, vai o Espírito de Deus. Quando chega lá que o servo de Deus não tem o dinheiro para pagar, Satanás, naquele momento, ele acha uma brecha no vaso para lançar a lepra sobre aquela pessoa. Uma lepra de maldição, um sopro de maldição naquela pessoa. E aquela pessoa fica leprosa. E a pessoa não sabe que está leprosa. Por a maldição que o Satanás lançou nele, porque ele não tinha o dinheiro. Muitos estão dentro da igreja, mas não vai subir. O anjo falou que não vai subir, porque estão leprosos com as dívidas. E é para mim falar também para os pastores, que eles também não vão subir, os agiotas. Ele diz que ai dos agiotas, os agiotas não vai subir, porque a palavra de Deus diz que aonde existe o espírito do engano de Satanás, não vai subir, que usa de engano na casa do Senhor. E ali o anjo falou para mim que ai dos agiotas, que muitos pastores agiotas, que não vão entrar no reino do céu. E a igreja está cheia de agiota por baixo dos panos, que ninguém sabe. Mas o Espírito de Deus conhece, e o Espírito de Deus sabe. Quem é agiota e quem não é. Quem vai subir e quem não vai. Não vai. E Satanás está fazendo um arrastão nos pastores nesses últimos dias. Fazendo os pastores dever e não pagar, sujando a obra de Deus. E o anjo do Senhor falou para mim que era para mim alertar a igreja nessa área, passar o recado para a igreja, porque não adianta nós ficar dentro da casa do Senhor e sendo devedor do Espírito Santo de Deus. Aonde há dívida na casa do Senhor, não há salvação, porque o anjo, o Espírito de Deus falou comigo. Naquele momento, ele tornou fazer assim com a mão. Naquele momento, ele fez assim com a mão. E eu tornei ver o rosto dele pela segunda vez. Foi 2 vezes que eu vi o rosto dele. A primeira vez, quando eu sentei, ele fez assim com a mão, eu vi o rosto dele. E quando a gente estava assim para despedir, ele tornou fazer assim,
Tornei a olhar no rosto dele. E ele falou comigo de novo. Você fala para o meu povo que paga o que deve, que os meus ungidos estão os leprosos, e dessa maneira não vai subir para o céu. E naquele momento, enquanto eu olhava para ele, para a roupa dele, eu olhava na roupa dele, a manga da roupa dele, o punho da roupa dele, eu pegava em cima da junta do dedo, e tampava os pés. E a cinta de ouro com as listras de prata, a roupa dele, a manga da roupa dele, e nos pés, na barra, era o assento de ouro e as fitas de prata. Ele muito bem vestido, a roupa dele brilhava muito. E naquele momento, enquanto eu olhava, que eu olhei para o chão, que eu olhei para a cadeira, ele já tinha desaparecido. Mas ele deixou um recado. Fala para o meu povo que paga o que deve. Eu me lembro também que ele pegou na minha mão e falou assim também: olha, eu estou pegando as tuas mãos porque eu estou te abençoando com toda sorte de bênção. Eu estou te abençoando porque para aqueles que você orar, eu estou quebrando os laços de toda maldição que foi lançada sobre ti. Eu falei para o anjo assim, eu que estou devendo. Ele falou: pode deixar, que essa dívida que você está devendo, por esses dias eu vou te abençoar, e você vai pagar a sua dívida, mas só que você não deva mais. E na faixa de 30 dias, Deus mandou uma bênção para mim, quase de 4 mil reais, e eu paguei minhas contas, e eu, para a honra e glória em nome do Senhor, paguei minhas contas, e comprei algumas coisas, e nunca mais eu fiz dívida. Porque eu vi que o anjo do Senhor me alertou e alerta hoje a igreja do Senhor. Porque precisamos de ser fiel a Deus, de ser fiel um ao outro. E naquele momento, o anjo do Senhor pegou na minha mão e falou que era para mim orar os devedores, que Deus ia fazer uma grande obra na vida de quem estava devendo. E hoje, na pessoa que eu oro, eu vejo o resultado. Muitas pessoas que vão lá em casa, que eu oro para ele pagar as dívidas dele, é rápido e eu recebo o resultado da oração, porque eu sinto a presença do anjo. O mesmo anjo que me abençoou, o mesmo anjo que pagou minhas contas, é o mesmo anjo que me usa para abençoar aquelas pessoas que estão endividadas. E ele disse assim: aonde você passar, dá um recado para a minha igreja e ora para o meu povo, para que o meu povo não venha mais pecar pela dívida, porque você vai alertar meu povo e meu povo vai ficar sarado. Meu povo vai ficar liberto, vai ficar sarado. Aqueles que dão ouvido à minha palavra e aceitar a oração, aceitar o meu recado, esse não será mais leproso, mas assim curado e abençoado, no nome de Jesus. Fica esse alerta para a igreja, porque a igreja precisa de alertar. Olhemos muito para a prata e o ouro, pedimos muitos bens financeiros e não pedimos Deus a salvação. E pela vontade de ser rico, de ter prata e ouro, ter casas boas, ter tudo, e faz os seus negócios fora do limite, com dívidas sem limite, sabendo que verdadeiramente eles não sabem do que faz. Eles verdadeiramente estão se amaldiçoando sem saber que está amaldiçoando, com as suas dívidas fora do limite, entristecendo o Espírito Santo de Deus. E com o Espírito Santo de Deus ninguém engana. Ele vê quantas vezes você faz uma dívida por mês, por ano, e toda hora você faz dívida e não paga o que deve. E a igreja está contaminada. E Deus
falou comigo também, o Espírito de Deus falou comigo. Aonde você passar, você conta esse testemunho e ora por o meu povo, porque a minha igreja está contaminada. Todas elas estão contaminadas, porque o povo deve e não paga. Eu deixo esse recado para a igreja. Alerta a igreja. Aceita Jesus de novo. Jogando a dívida para trás. E aceitando Jesus. Sendo fiel nas suas contas. Sendo fiel naquilo que você vai fazer. Porque Jesus ama aquele que é reto perante os olhos dele. Eu abençoo a igreja com toda sorte de bênção. Nessa noite. Que a igreja possa receber esse recado. E nascer de novo na fé. Pede a Deus para te abençoar. De ministrar os seus negócios. E trazer de volta o espírito de prosperidade na sua vida. De honestidade na sua vida. E que tu seja abençoado, todos nós, com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus.